Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopo Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando a empreitada a gravação dos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Eu me deparei com um vídeo aqui do senhor Areópago, caga... é o Cagarópago, né? De pseudo-apologética, tentando se defender das acusações de que em 2 horas de debate ele não conseguiu defender a sola escritura. Pelo contrário, acho que o único argumento defensável que ele deu sobre a sola escritura foi dizer que a sola escritura é uma antítese do magistério. E, a certo ponto, ele tem razão. Porque, infelizmente, os protestantes vivem de antíteses. Eles nunca vivem de teses próprias, né? E sem prejuízo, evidentemente, das definições que foram dadas à sola escritura sobre o quê? Que a Bíblia seria a única fonte de fé e que as tradições que fossem correlatas à escritura seriam válidas, digamos assim. Quer dizer, eles não negam totalmente a tradição, segundo eles. Só que, claro que existe um problema sério em torno disso, que é um problema de critério autoritativo. Em outras palavras, quer dizer, o critério de avaliar as escrituras não basta somente você ter um texto bíblico. Nós temos dois aspectos aqui. Primeiro, a autoridade para afirmar o que é escritura. Esse é o primeiro ponto. E segundo, a autoridade para estabelecer a verdadeira e legítima interpretação ou entendimento das escrituras. Nestes dois aspectos, eles falham miseravelmente. E esse narcisista, porque, sinceramente, eu percebo que deve ter um problema sério, não somente de cognição, mas de autoafirmação desse sujeito, quando ele mesmo se coloca como centro da interpretação da escritura. Toda a argumentação do João Cagarópago é se colocar como centro. Eu sou o centro, eu tiro a minha exegese e, portanto, basicamente a minha exegese é automaticamente certa. Essa é a lógica dele. Aliás, é a lógica dele e de 30 mil seitas protestantes, como também de todas as fragmentações protestantes que foram criadas a partir do século XVI. Todas elas. Por quê? Porque não existe critério autoritativo para afirmar qual interpretação é correta, qual dogma é correto e assim sucessivamente. Pelo contrário, sempre se apela a uma perspectiva em que cada pessoa subjetivamente interpreta a Bíblia. E é interessante que ele fica batendo espantalhos para nos refutar quando nós falamos da questão do magistério judaico, fazendo um paralelo ao magistério do Novo Testamento. É interessante que quando os protestantes tentam criticar o cânon bíblico, eles apelam ao magistério judaico. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, nós temos um cânon com 7 livros que os judeus não consideram como canônicos, tá? No caso, os chamados deuterocanônicos. E de onde é que os protestantes tiram o cânon bíblico deles? A partir do entendimento, e detalhe, o entendimento a posteriori do Segundo Templo, do Talmud, da tradição judaica rabínica, que rejeitou Nosso Senhor. E isso é magistério. Isso é magistério, senhor João. E vocês, protestantes, aceitam o magistério judaico, que diz claramente e infalivelmente que os textos do Antigo Testamento são inspirados, pelo menos aqueles textos que, inclusive, destoam da tradição cristã. Porque a tradição cristã, vamos pegar o caso da tradição católica, como a tradição ortodoxa, como a tradição oriental, dentre tantas e tantas outras tradições cristãs, todas elas infalivelmente afirmam que os deuterocanônicos são inspirados. Com exceção, talvez, da igreja russa, por influência do protestantismo, tá? A ideia que a igreja russa teve de tirar os 7 livros da Bíblia foi influência protestante. Mas isso é uma outra questão. Isso é a igreja russa. Então, quando afirmamos a questão do magistério do judaísmo, é claro que vou ser bem ousado em dizer que boa parte das religiões tradicionais elas têm magistérios. Por quê? Porque elas têm fontes de interpretação. Pessoas que ensinam, pessoas que têm autoridade para falar em nome daquela religião, ou pelo menos em nome daquele ensino que foi transmitido por algum mestre, por alguma pessoa que teve algum ensino que foi transmitido e assim sucessivamente. Então, quer dizer, essa relação entre aquilo que é transmitido e a pessoa que se transmite e o critério autoritativo legítimo de quem transmite é uma constante nas histórias das grandes religiões. E isso é uma coisa completamente óbvia, porque se você tira esse elemento de autoridade, só resta milhões de aventureiros como o senhor João, como o senhor Lucas Banzoli, como o senhor Pedro Gaião, afirmando que eles são autoridade. Porque para eu afirmar que tal coisa é certa, nós não estamos falando aqui de uma opinião, nós não estamos falando aqui de uma ideia, nós não estamos falando de algo de critério subjetivo, nós estamos falando claramente
de algo que é sagrado. O sagrado demanda a autoridade. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. E esse animal aí, essa anta, não entende uma coisa básica, ou não quer entender. Por quê? Porque é um vaidoso narcisista, como boa parte desses pastores ou esses leigos protestantes. Eu sou a autoridade per se, porque o meu entendimento da Bíblia é inspirado, o meu entendimento exegético da Bíblia é verdadeiro e foda-se o resto. Essa é a lógica deles. O argumento apologético para defender o magistério infalível católico é de que os sucessores de Pedro carregam essa infalibilidade dele. Aqueles que se assentam na cátedra de Pedro, por isso que é ex-cátedra, o que sai da cátedra. Por correspondência, você tem a cadeira de Moisés no Antigo Testamento, e você tem os sucessores de Moisés. Ou seja, essa é a tese, por analogia, perfeita para provar o solo escritura. Ele está dizendo o seguinte, que se a cátedra de Moisés existe e a cátedra de Pedro existe, isso aí é um argumento perfeito para a sua escritura, justamente porque, teoricamente, essas cátedras poderiam falhar. O problema, seu animal, que você não respondeu durante 2 horas e que você não respondeu no argumento do vídeo do Banzoli, é que para negar um critério de autoridade, é preciso também uma outra autoridade, seu animal. O problema é que, por que eu vou negar a cátedra de Moisés e a cátedra de Pedro por um Zé Ruela como você? Porque quando você fala que essas cátedras estão erradas, você está se colocando acima dessas cátedras, dizendo e estabelecendo aquilo que você considera como critério de verdade. E mesmo que você apele à sola escritura, o problema da sola escritura é que não existe nenhum critério objetivo para afirmar qual autoridade tem a interpretação autêntica das escrituras. É por isso, meus amigos, que a sola escritura, durante 2 séculos de história da Europa, dos séculos XVI ao século XVIII, levaram a Europa à guerra. Por quê? Porque não havia mais critério objetivo de autoridade. Todo mundo pegava a escritura e fazia uma interpretação particular da escritura. Tá? Você tem anglicanos, luteranos, calvinistas, batistas, etc. Você tem vários fragmentos que são criados a partir dessa interpretação que ele chama de sola escritura. E eu pergunto para vocês, qual é o árbitro final que determina quem está certo e quem está errado? Porque existem conceitos teológicos dentro desses segmentos protestantes que são abismais e eles não chegam a lugar algum. E a pergunta com que ela é, quem resolve definitivamente os conflitos relacionados à fé, sabendo que a escritura é omissa com relação a isso e cada um tira uma conclusão particular disso? Esse animal não responde. Sabe por que ele não responde? Porque ele sabe a verdade. A verdade é que não existe esse critério autoritativo, objetivo, que foi estabelecido por Cristo, que foi estabelecido pelos apóstolos, mas segundo ele é o seguinte, os apóstolos morreram e deixaram uma profunda lacuna de 2000 anos para que nós descobríssemos, qual é a verdade das escrituras. Essa é a resposta desse retardado, desse animal. Sabe por que eu estou aborrecido? Porque assim, eu dei todos os argumentos racionais e lógicos para mostrar o problema da argumentação dele. E ele cria uma camada de raciocínios mentirosos, uma camada de raciocínios completamente incoerentes para não admitir uma coisa óbvia. Vamos lá. A Sagrada Escritura é um livro inanimado, é um livro que demanda uma interpretação além daquilo que está escrito, porque tem aspectos de complexidade. E quando ele fala até mesmo de hermenêutica, dizendo assim, não, a tradição serve como substrato hermenêutico para entender as escrituras. Até nessa questão, meu filho, quando você fala de tradição, como é que nós podemos definir qual tradição é verídica para interpretar as escrituras? Sabendo que você pode remodelar essa tradição segundo o seu juízo particular de hermenêutica. Então vejam que a tradição não é um elemento que você escolhe e você descarta conforme a sua conveniência hermenêutica. A tradição é um elemento vivo da igreja. É um elemento que participa da igreja e do entendimento que a igreja tem da escritura, dos sacramentos, de tudo aquilo que foi vivenciado na fé cristã. Então, na cabeça dele é o seguinte, olha, a tradição é útil para interpretar as escrituras. Porém, se aquela tradição não me for útil, eu descarto. Como se a escritura fosse um elemento à parte dessa tradição, quando, na verdade, foi a tradição oral que criou a escritura. Foi a tradição oral que afirmou que é a escritura. Foi a tradição oral
que disse, por exemplo, quais autores devemos acreditar. E ele fica nesse raciocínio circular. Eu falo para ele, ó, o magistério disse que a escritura é assim. Você está dizendo que o magistério é falível. Logo, podemos deduzir que também existem grandes chances da escritura ser falível. Onde vamos buscar resposta para esse problema? Aí diz, a escritura que foi decretada por pessoas falíveis. Isso é o cúmulo do retardamento mental. Por quê? Se eu estou colocando em dúvida quem está dizendo que é escritura para mim, então eu tenho grandes chances de duvidar da própria escritura. Por que eu vou acreditar que a escritura necessariamente é infalível se eu estou duvidando das fontes da escritura? E eu falo claramente, as fontes da escritura são quem? São aquelas pessoas que escreveram a escritura, ou seja, os apóstolos junto com a igreja, porque eles partem da própria igreja. Jesus Cristo estabelece uma igreja sobre os apóstolos e também sobre os discípulos. E esse entendimento é guardado pela igreja, não somente pelos apóstolos. Nós temos, inclusive, 2 autores inspirados que não são apóstolos. Lucas e Marcos. E aí? Quem foi que afirmou que eles são inspirados? Como é que eu sei que os apóstolos são inspirados? Porque a igreja me disse isso. Não foram os apóstolos diretamente que me disseram. Foi por intermédio da igreja. Então, logo, se a igreja tem respaldo para falar pelos apóstolos, então tem respaldo no sentido da infalibilidade. E veja que quando ele fala de sucessão apostólica aqui, de uma forma debochada, de uma forma ridícula, a sucessão apostólica é falível, é simplesmente digna até de ser neutralizada ou de ser desmoralizada como ele está fazendo, esse vagabundo. Eu pergunto, por que raios os apóstolos estabeleceram uma sucessão apostólica? Quer dizer, ele coloca no vácuo aquilo que os apóstolos também definiram. Uma igreja que fale em seu nome e que fale infalivelmente, porque eles transmitem não somente conhecimento infalível, mas porque Jesus Cristo assiste a sua igreja. E esse cara diz que, olha, assistir a sua igreja não significa infalibilidade. Significa o quê, otário? Significa o quê? O que você acha que é assistência do Espírito Santo? É interessante. Esse pessoal, quando fala de assistência do Espírito Santo, é para criar uma igreja por dia. Ah, não, eu tive uma revelação do Espírito Santo infalível, criei uma igreja e uma doutrina completamente maluca. Agora, para afirmar a assistência de Cristo até o final dos tempos e também a assistência do Espírito Santo que orienta os fiéis para não errar, aí não, isso não é válido. Será que não está muito claro para vocês a trapaça retórica desse argumento? Esse tipo de argumento é um dos argumentos mais canalhas, mais baixos, mais sórdidos desse tipo de apologética que esse cara prega. Sinceramente, João, eu perdi completamente o respeito moral e humano por você. Porque dá para perceber claramente que você não é uma pessoa honesta, você não é uma pessoa íntegra. Nada do que você fala se sustenta pelos fatos e pelos argumentos. E mesmo assim você insiste no erro, porque a vaidade é tão grande, que você já quer sair da igreja presbiteriana e dizendo: eu não concordo com a questão doutrinária, mas eu concordo com a questão teológica. Você gosta desse tipo de pirueta retórica para simplesmente não se queimar perante os presbiterianos. Mas na prática, se você já está pensando em sair, é porque, de fato, você sabe que o argumento teórico também pode anular em algum ponto o argumento ontológico. Ainda que você use o exemplo da igreja, querendo se respaldar, mas no fundo, o seu argumento é trapaça do começo ao fim, cara. Eu não tenho outra palavra para usar. É trapaça mesmo. E isso aqui não é ofensa. É simplesmente a conclusão lógica do seu raciocínio. Vamos lá. E para minha surpresa, eles afirmaram que esse magistério aqui é infalível, coisa que é indefensável. Tanto que o próprio Tales Muniz comentou lá que não sabia de onde eles estavam tirando isso. Eu tenho até que parabenizar aqui, apesar dos pesares do Tales, de que ele foi honesto nesse sentido, porque ele poderia ter ficado quieto, para não queimar o conde, para não queimar o Fils. Ele foi lá. Veja uma coisa. Quando nós falamos da questão da infalibilidade do magistério no mundo judaico, a gente fez as seguintes distinções que ele mesmo, evidentemente, ignorou e que, na verdade, evidentemente, ele não afirmou. Quando, por exemplo, os profetas e os patriarcas pregam uma revelação, essa revelação é inspirada. E essa revelação, de certa forma, é infalível. E eu falei que, embora essa revelação fosse inspirada e infalível, havia vários magistérios. Eu não falei somente de um único magistério. Ele ignorou isso também. Eu falei de vários magistérios, ou seja, de vários segmentos do judaísmo, que criaram inúmeras tradições relacionadas a essa revelação. Tá? A essa revelação. Só que
Quando nós falamos da cátedra de Moisés, veja que Jesus Cristo, e isso foi citado pelo Bob Frisk, quando Jesus Cristo fala que os fariseus cumprem a cátedra de Moisés, mas não vivem a cátedra de Moisés, então Jesus Cristo está reconhecendo certos aspectos que são verídicos naquilo que os fariseus pregam, mas outros são inverídicos. Só que nós temos que entender uma coisa. O grande problema do que nós podemos chamar dos vários magistérios judaicos é que, embora alguns aspectos fossem verídicos, outros não eram. Por quê? Porque esse magistério tinha problemas relacionados à concretização daquilo que era prometido na figura de Cristo. Então nós explicamos claramente que, quando falamos de falibilidade e infalibilidade daquilo que existe no judaísmo, isso só é resolvido a partir da manifestação de Cristo. Por quê? Porque existem alguns elementos que estavam em aberto. Haviam lacunas com relação àquilo que os judeus entendiam dentro da revelação que foi dada para eles. Então, quando nós falamos de magistério, nós estamos falando o seguinte: o que é o magistério? Magistério é aquela figura autorizada, ou pelo menos aquela figura que te ensina alguma coisa, ou te transmite algum ensino religioso. E isso, de fato, existia no judaísmo, desde as facções judaicas até mesmo aos sacerdotes do templo. Claro que eles não eram absolutamente infalíveis. Por quê? Porque a infalibilidade só se manifesta a partir de Cristo. Porque Cristo detém toda a ciência daquilo que foi revelado e ele concretiza todas aquelas expectativas de que foi revelado. Isso foi explicado claramente para ele. Só que ele, como ele é desonesto, ele é uma pessoa egocêntrica e é uma pessoa que tem problemas relacionados à verdade, porque a verdade é ele próprio, ele simplesmente suprime isso e faz um paralelismo falso entre aquilo que estava sendo em vias de ser concretizado no judaísmo através do cristianismo e o magistério católico. Por que nós cremos que o magistério católico é infalível? Porque Cristo prometeu essa infalibilidade. Agora, quando ele fica relativizando trechos da Bíblia, por exemplo, Paulo de Tarso fala que a igreja é a casa do Deus vivo, ou seja, é a casa onde Deus atua, coluna e fundamento da verdade. Coluna é o que sustenta. Fundamento é que dá os instrumentos necessários para entender a verdade. Isso significa que a igreja é o corpo de fiéis cujo conhecimento da fé é um conhecimento perfeito. É um conhecimento que, de fato, não vai errar porque existe uma orientação do Espírito Santo cujo Cristo é o cabeça. Então, quer dizer, nós temos que entender que o Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo. Uma prefiguração não totalmente perfeita. Mas da feita que ele está dizendo que, quando ele toca na questão do magistério judaico, e aqui nós temos um leque de conceitos sobre o magistério judaico, porque nós temos os profetas e patriarcas, nós temos aqueles que ensinam o que os profetas e patriarcas ensinam, nós temos o próprio Cristo ensinando, porque ele é judeu também. Então, quando ele manipula esses conceitos para afirmar que não existia ninguém que ensinasse certo no Antigo Testamento, e na verdade ele está dizendo que ninguém ensina certo no Novo Testamento, a não ser uma visão muito abstrata dos apóstolos, já que tudo que nós conhecemos dos apóstolos provém da igreja, é indissociável da igreja, como também, evidentemente, boa parte do que é ensinado no Antigo Testamento provém dos judeus. Observe aqui que a minha conclusão lógica é inquestionável. Claro, não estou dizendo que é perfeita. É possível haver objeções ao que eu estou falando. Mas até o momento eu não vi nenhuma refutação. E veja que, no caso do Tales, com todo respeito a ele, eu entendi muito bem o que ele está falando. Mas só que ele está se apegando ao que esse cara e o Banzoli estão afirmando. O que eles estão fazendo é o seguinte: vamos implodir totalmente a credibilidade daquelas pessoas que nos ensinaram o que é a Sagrada Escritura, como entender a Escritura, como se transmite esse conhecimento e assim sucessivamente, os dogmas de fé, para simplesmente tirar o texto bíblico de todo o substrato histórico, todo o substrato cultural e comunitário que construiu o texto bíblico. Quando eu falo construção do texto bíblico, sim, o texto bíblico é algo construído. Construído através do quê? Através de narrativas, através de ensinos, através de debates, através de escritos, através de revelação divina e assim sucessivamente. Então, logo, nós não podemos dissociar daquilo que deu causa à Escritura. Seja o povo judeu, seja o povo cristão.
E que, na verdade, nós entendemos que, quando falamos de magistério judaico e falamos de aspectos de infalibilidade do magistério judaico, nós estamos falando do âmbito da revelação. O que não quer dizer que os judeus necessariamente entendiam aquilo que estava sendo revelado. Mas nós não podemos negar que nem tudo que eles estão falando necessariamente é falso. E que, na verdade, foi concretizado de forma mais clara na figura de Jesus. Foi isso que nós falamos. Então, logo, tudo que nós falamos aqui tem base bíblica, tem base histórica. Porque se alguém afirmar que, da mesma forma que o magistério católico é falível e, portanto, todos os dogmas de fé são dignos de questionamento, e ele coloca, os dogmas católicos são falíveis. E aí, claro, ele escolhe os dogmas que ele acha que são falíveis e são infalíveis. Então, claro, para ele a trindade é infalível. Então, logo, ele vai inventar um argumento totalmente fajuto, ignorando o fato que os argumentos pelos quais ele se utiliza são da própria igreja falível. Assim fica fácil, né? Inventar a roda. Isso se chama patifaria. Não tem outra palavra. Vamos lá, vamos besteira. Ela expôs, não sei de onde o Conde está tirando isso. Não é infalível. Não é mesmo. Por isso que eu falo, o debate deveria ter acabado ali. Por mais que eu não tivesse conseguido concluir o meu raciocínio por conta das interrupções do Conde. Não, você não concluiu o raciocínio porque você não tem objetividade no que você fala. Nós fizemos uma pergunta bastante clara. Onde está a sola escritura na Bíblia? Onde está a sola escritura na tradição oral, no magistério, etc. Você não disse isso. Você simplesmente se limitou a atacar o magistério. Claro, quando você atacou o magistério, você mudou o foco da argumentação e nós temos que nos defender, não é mesmo, filho? Você é muito mau caráter, cara. Isso se chama mau caratismo, cara. Não tem outra palavra, olha. Você é muito desonesto, cara. Você é muito baixo. Eu nunca vi um cara tão baixo, tão ralé na minha vida, cara. Você consegue ser do nível do Banzoli mesmo. Vamos lá. E eu tenho que ficar lidando com coisas básicas do debate que não eram tema do debate. Não, você mudou o foco do debate. Nós estamos perguntando para você, onde está a sua escritura na Bíblia? Aí você começou a questionar o magistério. Foi isso que você fez. Então, quem mudou o foco do debate foi você. O Frisk estava perguntando para você, tá, me prova só a escritura na Bíblia. Aí você mudava, jogava uma pergunta retórica para pegar uma armadilhazinha e você não respondia a pergunta. Então deixa de ser safado, cara. As pessoas estão vendo que você não... Sério. Você é muito sacana, cara. Tá doido. Ou seja, mesmo eles afirmando ainda que o magistério judaico era infalível, eu poderia simplesmente ter pegado no pé deles ali e ter mostrado que isso é inconsistente com a teologia católica, é inconsistente com a lógica, porque se o magistério judaico é infalível, o cristianismo tá errado. Pronto, ponto, acabou. Não, pera lá. Aqui você tá fazendo uma salada mista e eu expliquei para você. No judaísmo da época de Cristo não havia um único magistério. Esse é o primeiro ponto. Havia várias formas interpretativas daquilo que foi revelado ao povo judeu. Veja como você é sacana, cara. Você é muito sacana. Veja um vídeo. Eu não falei que existe um único magistério. Eu falei apenas que havia várias interpretações daquilo que era revelado e que aquelas interpretações que estavam alinhadas à Cátedra de Moisés eram, evidentemente, mais próximas de serem verdadeiras. Mas, por outro lado, era preciso que algo se concretizasse, porque a gente tem que entender que, porque o magistério judaico, ainda que tivesse elementos de verdade, ou seja, de infalibilidade, por exemplo, ninguém vai negar que a Torá não seja divina. Isso era um consenso entre os judeus. Ninguém vai negar que certos textos que eram compartilhados pelo consenso da comunidade judaica com algumas exceções era verdadeiro. Isso também era magistério, isso era um ensino. Mas você não se dá conta do básico. Havia alguns elementos desse judaísmo que estavam em aberto e, portanto, não havia porquê haver uma definição. E que, de fato, causava confusão. E que, evidentemente, era necessário uma revelação. Então, era essa a linha de argumento que nós estamos falando. Quando o Frisk fala da Cátedra de Moisés, ele está falando o seguinte, que sim, havia um corpo de ensino pelos quais os judeus antigos aceitavam. E, inclusive, dentro das revelações posteriores dos profetas, havia a promessa messiânica. E essa promessa messiânica era um mistério para os judeus. E então havia várias tradições, expectativas sobre isso. Só que, evidentemente, que essas expectativas não eram totalmente falíveis. Quando nós falamos de magistério falível e infalível no judaísmo, é evidente que nós explicamos claramente que alguns pontos que os judeus estavam pregando eram verídicos, mas não era uma concepção de magistério completo como era no caso da igreja cristã. Porque foi a igreja cristã que, de fato, configura e define, na sua totalidade, o que é o entendimento da revelação do Antigo Testamento. Por quê? Porque provém do próprio Cristo. Provém do próprio Cristo. O Cristo é o magistério dos magistérios que define tudo, que se encerra tudo no Antigo Testamento. É isso que nós falamos.
Então, evidentemente, que quando você diz que o magistério é falível ou infalível, você não está se dando conta de que existem ensinos judaicos que nós seguimos de alguma forma. Evidentemente que nós não seguimos mais a Torá no seu sentido estrito, nós não seguimos muita coisa, mas nós seguimos o espírito daquilo que era revelado pelos profetas e patriarcas e que se concretiza na figura de Cristo, que na verdade são infalíveis na igreja. Ou pelo menos infalíveis na sua totalidade. Então, da feita que você coloca esse questionamento idiota, infantil, imbecil, você está colocando até mesmo a negação dos critérios daquilo que fomentam o cristianismo no povo judeu. Vamos lá. Mas a grande questão é que eu trabalhei em cima desse ponto. E o Trabalhou em cima desse ponto, por quê? Porque você não tinha argumentos a favor da sua escritura. Simples assim. Conde vai lá no vídeo pós-debate dele, na tentativa de fazer uma contenção de danos, ele diz o seguinte: ele disse que é um absurdo eu dizer que os profetas do Antigo Testamento não são infalíveis. Só que dentro da analogia proposta, aqueles que sucedem Moisés na sua cadeira, em analogia com os que sucedem Pedro na sua cadeira, esses aqui são da linhagem de Levi, da tribo de Moisés. Os sucessores de Moisés são os sacerdotes, os levitas e os escribas. Ou seja, os profetas não entram nessa conta. Por isso que eu falo, ou é desonestidade do conde, para tentar aliviar a gafe que ele cometeu, ele e o Flisk, de dizer que o magistério judaico é infalível, ou ele não consegue entender, ou ele não entende o mínimo de Bíblia, para entender que nesse paralelo proposto aqui, nessa analogia, os sucessores de Moisés não são os profetas, são os sacerdotes e os escribas. Tá retardado. Mas como é que você conhece os textos dos profetas e dos patriarcas, se não pela transmissão que há de geração em geração dentro dos inúmeros segmentos da sociedade judaica? Como é que você conhece, filho? Eu já falei aqui qual é o problema do que nós chamamos de magistério judaico, que na verdade não era um magistério, eram vários. Ainda que houvesse pontos de verdade, e a gente explicou claramente isso, dentro desse magistério, a promessa messiânica, a promessa do Messias, inúmeros outros segmentos ali, inúmeras outras questões, só que elas precisavam se concretizar na sua plenitude. A gente afirmou claramente que, veja que quando afirmamos os critérios de infalibilidade de certos pontos desse magistério, é sempre dentro da ótica cristã. Mas havia outros pontos que também eram problemáticos. Por quê? Porque não eram totalmente afirmados. Não eram totalmente afirmados e precisavam se afirmar na revelação de Cristo. É isso que nós falamos. E você enrola, sabe por quê? Porque você é um anarquistazinho teológico, só isso. Porque no fundo, o fodão, o cara que tem que fundar uma nova igreja para provar a verdade para todo mundo é o João Cagarópago. Vamos lá. Inclusive, os profetas, eles estão fora desse sistema. E Deus levantava esses profetas para combater esse sistema. Tá, vamos lá, meu filho. Vamos lá. Primeiramente, os profetas surgem como uma forma de corrigir magisterialmente o sacerdócio. Tá? Você mesmo tocou no ponto. Tá, mas o critério da autoridade não existe aí? Existe. O critério da autoridade dos profetas e dos patriarcas. Ou seja, se o sacerdócio peca, comete uma transgressão, vem alguém e diz assim, vocês estão errados. Você acha que isso nunca aconteceu na Igreja Católica, meu filho? Tá, e mesmo os profetas, quando eles tiveram que afirmar alguma coisa, eles tiveram que afirmar dentro de certos princípios que são considerados verídicos pela comunidade e pelo senso fidei da comunidade judaica. Você parte da pressuposição de que o profeta é um palpiteiro vagabundo, criador de conteúdo de merda como você, cara. É isso que você não entende, seu animal. Aquele homem foi estabelecido por Deus, ele revela algo que é reconhecido pelo povo e que os próprios sacerdotes são confrontados com isso. Você acha que isso não aconteceu na história da igreja? Quantas vezes certas situações de padres, de bispos, até de papas não foram confrontados com relação a prescrições autoritativas que foram estabelecidas infalivelmente e que precisavam ser resgatadas justamente porque elas estavam sendo descumpridas? Em nada do seu argumento nega o magistério católico. Em nada também nega a questão magisterial judaica. É óbvio que a dinâmica do judaísmo é diferente da do cristianismo. Mas você, que é uma pessoa de má fé, insiste no mesmo erro para criar uma concepção completamente anárquica de cristianismo e judaísmo. Vamos lá. Os profetas nunca foram considerados parte do magistério judaico ou dos sucessores da cátedra de Moisés. Quando nós falamos de cátedra de Moisés, nós não estamos falando somente de uma casta somente.
Nós estamos falando também de um conjunto de ensinos. Por exemplo, um leigo católico pode ter uma ciência muito mais correta daquilo que foi dado como fé do que, por exemplo, um mau bispo. Um mau bispo, por exemplo, pode ser corrigido filialmente por um leigo. Por quê? Porque outros antecessores diante dele afirmaram isso. Então observem que os profetas, se não servissem de referência para os sacerdotes, eles não seriam considerados textos sagrados. Justamente porque existe, da mesma forma, uma ameaça de corrupção pessoal do sacerdócio, seja católico ou seja judaico, mas existe sempre a promessa de um restabelecimento da ordem, por também alguma pessoa que fala de um nome, de um critério autoritativo que está numa revelação tradicional antiga. Porque os profetas, eles não corrompem aquilo que está estabelecido na lei. Eles não corrompem aquilo que já foi ensinado. Pelo contrário, eles reafirmam o que está ensinado. Bem diferente do protestante. O protestante introduz novos conceitos. O protestante introduz novos conceitos de autoridade. Esse que é o problema. E observem que o cristianismo, quando ele estabelece um novo sacerdócio, na verdade, é porque Cristo personifica o esplendor do sacerdócio. Ele personifica o esplendor daquilo que foi prometido ao povo judeu através de certos ensinamentos que não eram muito claros entre eles. Então observem que, até o dado momento, toda essa relativização que ele faz é absurda, é caótica, desconexa, não quer dizer nada. Vamos lá. Jesus deixou isso claro. Aqueles que sentam na cátedra de Moisés não são os profetas, são os fariseus, são os sacerdotes, são os escribas. Isso. Pera lá. Sacerdotes, fariseus, escribas são conceitos bastante diferentes, tá? Quando Jesus Cristo fala da cátedra de Moisés, ele não está falando somente do sacerdócio, porque, por exemplo, os fariseus eram uma facção do judaísmo que tinha um tipo de linha de pensamento. O sacerdócio levítico, senhor cagarópago, tinha várias tendências dentro do judaísmo. Você não conhece isso. No sacerdócio levítico havia fariseus, havia saduceus, havia, provavelmente, acredito eu, essênios, havia zelotas, havia inúmeras facções dentro desse sacerdócio. Então você está falando que é o seguinte, por exemplo, os fariseus, eles eram uma espécie que envolvia várias categorias da sociedade judaica, e não só os sacerdotes. Eles eram uma categoria à parte do judaísmo, tá? Como os essênios eram uma categoria à parte do judaísmo, como os saduceus eram uma categoria à parte do judaísmo, como os zelotes também eram uma categoria. E eles eram encontrados em várias castas sociais. Então, quando você fala de doutores da lei hebraica, são pessoas, sim, estudiosas, renomadas, etc., mas não quer dizer que elas tinham um critério de autoridade específico. Então, vá estudar o que é o judaísmo antigo. Você está fazendo uma confusão mental doida. Existiam fariseus entre os sacerdotes. Havia saduceus entre os sacerdotes, segundo constam dos próprios historiadores. Então, quer dizer, havia saduceus que não acreditavam, por exemplo, na ressurreição. Não acreditavam no messianismo judaico. Eles não acreditavam. Por quê? Porque eles não acreditavam em outros livros. Então, eu quero falar o seguinte, que quando os sacerdotes eles tinham o potencial de ensinar a lei e também de ministrar os sacramentos, ou pelo menos os ritos de sacrifício do povo de Israel, e quando falamos da cátedra de Moisés, nós falamos do quê? Dos graus de aproximação daquilo que Moisés ensinava e que, na verdade, foram encerrados a partir de Cristo. Então, vejam que aqui eu não estou falando nada demais. E quando ele fala do magistério infalível aí, ele está fazendo um espantalho, porque a gente explicou o que seria falível e o que seria infalível dentro do conceito do magistério judaico. Porque quando falando de magistério, vamos entender o que é magistério. Magistério é transmissão de ensinamento. Transmissão de ensinamento. E os patriarcas e profetas eram ensinados por essas pessoas que ele está dizendo que são falíveis. Tá? São falíveis, ou seja, tudo que nós conhecemos foram transcrições dos escribas, de vários segmentos da sociedade judaica e também os sacerdotes do templo. Então, todos eles guardavam,
na sua consciência aqueles ensinos. E como havia uma indefinição com vários elementos daqueles ensinos, justamente porque muitas coisas precisavam ser concluídas e ser manifestadas, então eles tinham uma expectativa e também eles tinham uma margem de incerteza e até de erro. Mas veja que essa margem de certeza e de erro não significa que não havia outros elementos que estavam corretos e que eles são confirmados a partir de Jesus. Foi isso que nós falamos. Tanto é verdade que quando Jesus Cristo repreende os fariseus e diz que eles seguem tradição de homens, é porque eles não seguem totalmente a cátedra de Moisés. E quem predefine isso como Cristo é o próprio Deus falando para os fariseus. Vamos lá. Isso prova por si só que eles não eram infalíveis, porque Jesus os combateu o tempo inteiro. Jesus não combateu totalmente os fariseus e os sacerdotes do templo. O que ele combatia eram os erros conceituais e as imprecisões dessas pessoas. Tá? Tanto é verdade que não somente Jesus Cristo critica as tradições dos homens dos fariseus, como também ele corrige essas pessoas. Porque, evidentemente, Jesus Cristo não é um sacerdote. Jesus Cristo não é um escriba, não é um fariseu. Ele é o próprio Deus encarnado. E como Deus encarnado, ele chega e afirma a todas essas pessoas que ele é a concretização de tudo aquilo que é ensinado e que para eles é algo obscuro. Basicamente isso. Basicamente isso. Vamos lá. Porque foi esse sinédrio que crucificou Jesus simplesmente por um ato maldoso. Porque eles eram os responsáveis por interpretar a lei. Eles eram o magistério autêntico, eles eram os intérpretes oficiais e as autoridades incumbidas de interpretar. Pera lá. Quando nós afirmamos a questão do magistério judaico, tá? Primeiro o que eu expliquei e vou repetir. Existiam várias formas magisteriais judaicas e vários tipos de entendimento sobre o judaísmo. Esses entendimentos não estavam concretizados ou concluídos. E quando nós falamos de critério de infalibilidade, nós falamos de critério de infalibilidade dentro do sentido daquilo que eles guardavam e que de fato se concluíram em Cristo. Não em tudo aquilo que eles falavam. Tá? Então veja que, em algum ponto, evidentemente, que o povo judeu guardava alguns ensinos ou algumas prescrições que, evidentemente, são considerados infalíveis justamente porque são revelação divina. Isso é óbvio. E que isso se manifestava nos patriarcas e profetas e todos aqueles que seguiam à risca aquilo que os patriarcas e profetas de fato estabeleciam. Só que havia um problema claro de entendimento, justamente porque haveria a necessidade de se concluir na expectativa do povo judeu, que foi o próprio Cristo. É Cristo que depura definitivamente aquilo que estava certo e aquilo que estava errado no povo judeu. Ele depura todo aquele entendimento que até então era inconclusivo entre os judeus. Então, o seu argumento não nega absolutamente nada da nossa linha de argumento. E veja, quando nós falamos que o sacerdócio é uma prefiguração do sacerdócio cristão, não quer dizer que o mau cumprimento desse sacerdócio tire a razão do sacerdócio. Tanto é verdade que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Porque os cristãos que foram perseguidos pelo Sinédrio, que foram perseguidos por maus sacerdotes, pessoas mal intencionadas, tá? Porque essas pessoas mal intencionadas que perseguiram Cristo, porque essas pessoas mal intencionadas que perseguiram Cristo, e no entanto, quando Paulo de Tarso e muitos outros cristãos falam, Jesus Cristo é o sumo sacerdote que faz cumprir a lei, que revela de fato o verdadeiro espírito do Antigo Testamento. Isso está em Hebreus, né? Isso está em Hebreus. Ou seja, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que ele faz o sacrifício perfeito e assim suavemente. Eu pergunto, por que eles usam a simbologia do sacerdócio? Por que Jesus Cristo usa a simbologia do sacerdócio e também do templo, quando ele diz, eu destruirei o templo e o reconstruirei em 3 dias? Então o problema não está no papel do sacerdócio. Quando aquelas pessoas julgaram e condenaram Cristo, eles o fizeram por maledicência. Isso é possível no clero católico? Claro que é possível. Não aconteceu isso com a heresia dos arianos? Quantas igrejas arianas não perseguiam os trinitários, por exemplo? Você tem inúmeras situações que você pode, de fato, fazer um paralelismo.
Ainda que, claro, o sacerdócio judaico não tinha Cristo. Essa é a diferença. Porque Cristo se completa a plenitude dos templos, se completa a plenitude do ensino judaico. Essa plenitude, que se confirma na igreja, os sacerdócios não tinham. Ainda que o sacerdócio judaico fosse a prefiguração do sacerdócio cristão, ele tinha algumas imperfeições, isso não negamos. O que nós afirmamos é que havia elementos da tradição judaica, do ensino judaico, que eram infalíveis. Só que por conta da falta de conclusão daquilo que era prometido aos judeus, alguns pontos estavam em aberto, e nisso evidentemente causava confusão entre os judeus. E, portanto, foi necessária a manifestação da encarnação do Verbo para que tudo isso fosse corrigido. E a encarnação do Verbo, que é um magistério perfeito, estabelece também um magistério que será orientado a não errar. Simples assim. Vamos lá. A Bíblia. É o paralelo perfeito com o que eles dizem a respeito do magistério deles. E era esse o meu ponto, provar que, embora eles tivessem, sim, essa tarefa ministerial de ensinar, coisa que o Conde negou, eu tive que parar, tive que abrir Levítico 10 e mostrar que eles não tinham só um ministério sacramental, mas de ensinar também. Não, veja, a questão é a seguinte, quando eu falei que eles não tinham essa questão magisterial, é que o magistério judaico, ele se refletia em vários segmentos da sociedade judaica. Foi neste sentido que eu falei. É claro que ficou em aberto ali, e ele, teoricamente, me corrigiu, tá? Teoricamente, porque eu falei que o magistério seguia vários segmentos do judaísmo. Ele não se limitava somente ao templo. Tá? Ele não se limitava ao templo. É claro que, teoricamente, o templo afirmava certos aspectos e orientava no sentido das sacramentações. Tá? Mas, por via das dúvidas, esses ensinos eles eram diluídos dentro da sociedade judaica. Eles eram diluídos dentro de um consenso de tradições que eram formalizadas, inclusive escolas religiosas. Tá? Ele não se limitava somente ao sacerdócio do templo. E nisso é um pouco diferente da tradição cristã. Tá? Vamos lá. Enfim, é o paralelo perfeito para mostrar que, embora eles fossem autoridades instituídas por Deus para ensinar, eles estavam errando em ensinar. Ou seja, eles não eram infalíveis. Fala, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco. Então, o que é que acontece? Veja lá. Ele está querendo sempre negar a ideia de uma autoridade que possa ser confiável em assuntos de fé e moral. Baseado em quê? Baseado no fato de que o garoto é um narcisistazinho, patológico, como muitos outros protestantes, que se acham mais imbuídos de um poder de ensino e de magisterial contra a autoridade instituída e sacramentada pelo próprio Jesus Cristo. Porque é isso que nós temos que entender, por exemplo, o magistério cristão. E quando nós fazemos paralelismos ao magistério judaico, ou pelo menos ao sacerdócio judaico, esses paralelos existem no Novo Testamento. Esse que é o problema. Quando ele fala isso, querendo negar ou atribuir infalibilidade ou falibilidade à questão, é claro que nós sabemos que o que era ensinado no judaísmo não era a perfeição. Tanto é verdade que Jesus, quando diz que veio fazer cumprir a lei e não revogar a lei, ele veio completar aquilo que era prometido aos profetas e aos patriarcas, e que era prometido ao povo judeu. Então observem que, sim, nós católicos reconhecemos graus de insuficiência dentro daquilo que era ensinado ao povo judeu. Mas esses graus de insuficiência estavam atrelados a um aspecto de temporalidade por conta de uma revelação definitiva que precisava se manifestar e que se manifestou na figura do próprio Cristo e que boa parte do povo judeu, lamentavelmente, não aceitou, mas uma parte aceitou. É isso que nós temos que entender. Uma parte significativa dos judeus também aceitou o messianismo cristão. Tanto é verdade que os primeiros discípulos dos cristãos são judeus. São judeus. É evidente que as autoridades instituídas do Sinédrio, as autoridades dos sacerdotes, dos fariseus, etc., combateram os cristãos. Combateram os cristãos por quê? Porque eles se corromperam, evidentemente. E ninguém está negando isso. A questão é, quando se afirma a consideração da autoridade da igreja, se afirma claramente, isso está tanto nos evangelhos, está tanto nas cartas apostólicas, que o cristianismo é uma afirmação daquilo que foi prometido pelos patriarcas e profetas, de um novo templo, de um novo sacerdócio e de um novo estágio em que tudo que foi prometido se completa, tudo que foi prometido se afirma e se afirma perfeitamente. Da feita que ele afirma que
Nós não podemos confiar no Antigo Testamento nem no Novo Testamento e simplesmente ele aplica um raciocínio completamente cético com relação a isso, sem fazer as considerações criteriosas, tá? Criteriosas com relação ao que nós temos que entender dentro daquilo que se prefigurava o Antigo Testamento e aquilo que se revela no Novo Testamento, no sentido da perfeição da igreja, na perfeição do novo povo de Deus, da nova aliança e assim suavemente, se ele nega isso, meu amigo, o que resta é simplesmente anarquia. E a gente percebe o pensamento dele, que é o seguinte, o pensamento dele sempre se coloca em dois aspectos, em aspectos estritamente casuísticos e aspectos dentro de uma situação de negação. Então, logo, quando você analisar a coerência lógica do argumento dele, ele vai chegar a negar o fato de que nós não devemos confiar suficientemente no Antigo Testamento, porque sempre há a possibilidade de alguma negação, algum erro que você possa identificar, ainda que subjetivamente, como também, na questão do Novo Testamento, teremos o mesmo tipo de lógica cética, de lógica que, no final das contas, vai demolir todo o substrato cristão. Então, por exemplo, quando nós fizemos a prefiguração do sacerdócio com o sacerdócio de Cristo, quando nós fazemos a prefiguração das verdades reveladas dos profetas e dos escribas e que eram guardadas pela Cátedra de Moisés e que, claro, eram guardadas não totalmente no regime de infalibilidade, justamente porque havia coisas que deveriam ser confirmadas e que foram confirmadas em Cristo. Então, ele está simplesmente criando um problema muito sério do ponto de vista teológico de negar que o Antigo Testamento é a prefiguração do Novo. E, evidentemente, uma prefiguração de algo que vai ser pleno não é uma prefiguração totalmente perfeita. Não é uma prefiguração totalmente perfeita. E isso porque a crise de autoridade no judaísmo foi tão profunda que hoje os judeus já não têm mais o templo. O que chamamos de judaísmo, ou pelo menos aquilo que se predominou na tradição judaica, foi um segmento do judaísmo que sobreviveu à queda do templo, que no caso é o segmento farisaico. E aí, claro, o segmento farisaico interpreta o judaísmo conforme os dilemas do farisaísmo, os dilemas daquilo que é a tradição oral judaica guardada pelos fariseus, o Talmud, a Mishnah e assim suavemente. Então vejam que aqui ele não resolve a problemática. Ele simplesmente pega versículos bíblicos desencontrados. Porque eles têm autoridade de ensinar a lei. Quem é que disse o contrário? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o magistério, quando eu falei de magistério, eu falei que na época de Cristo havia formas de ensino da tradição judaica. Eu falei isso. Eu não neguei isso. Eu não falei de um magistério judaico. Eu falei de vários magistérios judaicos. Eu falei apenas o seguinte, como eu e o Frisk falamos, que o magistério, ou pelo menos as formas de ensinar dos judeus, tá? Aqueles que estavam em conformidade com a Cátedra de Moisés eram aqueles que estavam próximos daquilo que Moisés ensina e também, claro, os patriarcas e profetas. E que havia pontos de verdade naquilo que eles falavam. E esses pontos de verdade, elas eram consideradas infalíveis. O problema é que elas não se completavam. E evidentemente que por conta dessa falta de completude, não era totalmente infalível. Era infalível naquilo que foi revelado, mas naquilo que se precisava revelar, naquilo que precisava se consagrar, naquilo que precisava se definir, realmente era preciso uma nova revelação. E, portanto, Cristo fez isso. Cristo revelou qual era o verdadeiro significado do Antigo Testamento. Ele, como o profeta dos profetas, o rei dos reis, aquele que vinha da casa real de Davi, aquele que cumpria as profecias das Escrituras, assim suavemente. E logo, ele cumprindo esse papel, ele também estabelece uma nova aliança, uma nova ordem e um novo sacerdócio. E ele dizendo, olha, esse templo aqui, que um dia serviu para alguma coisa, não servirá mais. Ou melhor, ele serviu para prefigurar um novo templo e um novo sacerdócio, que é a continuação, em algum ponto, do velho sacerdócio, só que mais perfeito. Alguém dirá, por exemplo, vamos pegar uma coisa muito interessante, que esses idiotas protestantes não entendem. Quando fazemos o sacrifício da Santa Missa, hoje mesmo eu estava na missa refletindo sobre isso, e nós observamos que a Santa Missa nada mais é do que o velho templo renovado. Com a diferença de que, se o cordeiro era imolado
para agrado de Deus e também havia o bode expiatório para o sacrifício expiatório, Jesus Cristo, no seu sacrifício, ele reúne o cordeiro imolado. Ele é o sacrifício. Aquilo ali são prefigurações do Messias se dando pela humanidade. E nós sempre fazemos esse sacrifício. E o sacerdote, porque Jesus Cristo, ao mesmo tempo que é o sacrifício, é o próprio sacerdote também. Porque ele é o próprio Deus também. Então, quer dizer, Deus se entrega em sacrifício para você e ele estabelece um sacerdócio sacramental para fazer um sacrifício representando ele próprio. Como é que eu posso dizer que isso não tem nada a ver com o templo antigo? Ainda que houvesse sacerdotes maus, como Anás e Caifás, pilantras, safados, canalhas, sem vergonhas, que não queriam aceitar a nova revelação. E que usaram, inclusive, os instrumentos do poder sacerdotal, como também os próprios fariseus, de uma forma hipócrita. Só que no caso do sacerdócio estabelecido por Cristo, mesmo que nós tenhamos os Anás e Caifás sendo papas, sendo bispos, sendo padres, no entanto, Jesus Cristo fez uma promessa, que é as portas do inferno, e quando nós falamos de inferno aqui, ele começou a querer dar carteirada sobre o inferno, não sei o quê. Olha, inferno tem várias definições. Vamos pegar a palavra inferno. Inferno quer dizer inferos, inferior. Inferno pode-se dizer com relação ao Hades, que é a mansão dos mortos, ou então o Sheol, no sentido judaico. Pode-se falar no inferno no sentido do lugar de danação eterna daquelas pessoas que realmente não aceitaram a fé, que no caso é o Geena, aquele lugar que é a fornalha, tá? Nós podemos falar de inferos no sentido também, porque, por exemplo, o Sheol, né? O Sheol, que é a mansão dos mortos, ela pode ser usada como no sentido daquelas pessoas que estavam esperando Cristo abrir essa mansão dos mortos para o céu. Então, por exemplo, quando Pedro, em sua carta, fala que Jesus Cristo desce à mansão dos mortos para ensinar os mortos em prisão, isso desde a época de Noé, então ele está falando o seguinte, que aquelas almas que estavam esperando Cristo estavam no lugar intermediário da morte, ou seja, estavam esperando, né? Estavam esperando, e que é o Sheol. E o Sheol tem várias configurações. O Sheol tem a configuração judaica, que seria o lugar de expiação e de purificação, tá? E, para o judeu, o seio de Abraão, que é citado por Jesus Cristo em Lucas, né? Podemos dizer que é a parte, digamos, dos bem-aventurados, tá? Dos bem-aventurados. E, portanto, claro, quando ele fala porta dos infernos, ele está falando também, ele pode falar do quê? Pode-se falar, evidentemente, do inferno, no sentido, né? Mas pode falar do sentido da morte, né? Quer dizer, as portas do inferno, ou seja, aquilo que representa a morte, aquilo que representa a negação da igreja, não prevalecerão. E onde isso se enquadra? Em trocentos mil Joões palpiteiros, disfuncionais a respeito da Escritura. Onde se aplica a promessa de Cristo? Onde se aplica a promessa de Cristo em 30 mil seitas protestantes que não se entendem patavina? Ou seja, não é nada. É só empulhação, meus amigos. Então, eu não vou me delongar aqui, que é muita besteira. Eu já tô de saco cheio desse cara. Esse cara é insuportável. Esse cara é um retardado. É um cara que eu não... Assim, é um sujeito que quando você conversa, você não tira nada de produtivo. É só bobagem. É só bobagem. Mostra desconhecimento do que está falando.